A empregada negra passou anos a trabalhar em turnos duplos num pequeno restaurante, ganhando apenas o suficiente para sobreviver, mas nunca deixou que o cansaço diminuísse a sua gentileza. Então, quando viu um menino frágil numa cadeira de rodas a tremer na chuva lá fora, não hesitou, trouxe-o para dentro, deu-lhe comida e fez com que se sentisse seguro. Do outro lado da rua, um bilionário observava cada movimento deles. Esse bilionário era o pai do menino. E o simples ato de gentileza dela estava prestes a abrir portas que ela nunca imaginou ser possível. A chuva caía em cortinas implacáveis batendo no pavimento da Lexington Avenue, transformando a calçada rachada numa bagunça escorregadia e irregular. As luzes da rua piscavam com seu brilho fraco, mal iluminando os prédios gastos que se alinhavam na rua. Já era tarde. Passava das 1111 e a lanchonete já deveria estar fechando. Mas Serena Carter nunca foi do tipo que recusa alguém. Não quando precisa de ajuda. Não quando o mundo já fez o suficiente para derrubá-lo. Ela estava atrás do balcão, sua pele castanha úmida de suor após um turno exaustivo de 12 horas, quando percebeu a pequena figura do lado de fora, um menino encurvado numa cadeira de rodas surrada, com o cabelo escuro colado à testa, e um casaco esfarrapado mal protegendo-o do frio. Ele estava sentado logo atrás do letreiro de neon da lanchonete, Lexington, com as mãos apertando um cobertor surrado que não servia para nada contra o frio. Serena franziu a testa, colocando o pano e empurrou a porta da lanchonete, tremendo com o vento que a atingiu. "Ei, querido!" Ela chamou gentilmente, agachando-se ao lado dele. "O que você está fazendo aqui sozinho?" O menino recuou a princípio, depois olhou para cima, com os olhos azuis arregalados, incertos, procurando. "Estou à espera do meu pai", murmurou ele, a voz quase inaudível por causa da chuva. Serena olhou para cima e para baixo, na rua. Não havia ninguém. Apenas o brilho fraco do letreiro Cash for Gold, de uma loja de penhores piscando do outro lado da rua, o som dos pneus sibilando no asfalto molhado. "Onde é que ele está?" ela perguntou, com preocupação a surgir na voz. O rapaz encolheu os ombros, puxando o cobertor com mais força à sua volta. Serena exalou, mordendo o lábio. Ela já tinha visto muitas noites assim. Muitas crianças deixadas à espera de alguém que não ia chegar. "Bem, não podes ficar aqui fora, não nesta confusão", disse ela, oferecendo um sorriso caloroso. "Entra cônego. Está quente e tenho algo especial para ti." O rapaz hesitou por um segundo, mas depois acenou lentamente com a cabeça. Serena pegou gentilmente nas alças da cadeira de rodas e empurrou-o para dentro da sala de jantar. O calor atingiu-os imediatamente, o cheiro de torradas com manteiga e café queimado, envolvendo-os como um cobertor. Ela levou-o até uma cabine, perto do radiador, colocando uma toalha limpa sobre os ombros dele, antes de se agachar para olhar nos olhos dele. "Sou Serena", disse ela, exibindo outro sorriso. "Qual é o teu nome, querido?" O menino cheirou os dedos, enrolando-os na borda do cobertor. Daniel Serena acenou com a cabeça em aprovação. "É um nome forte. Tens fome?" Ele acenou com a cabeça hesitante. Serena não esperou que ele dissesse mais nada. Já estava a dirigir-se para a cozinha, tirando um pão fresco de fermento natural e cortando-o com facilidade experiente. Poucos minutos depois, colocou um prato fumegante à sua frente, com queijo grelhado dourado e crocante, acompanhado por uma tigela de sopa de tomate, a sua refeição reconfortante que a avó costumava fazer quando as noites eram muito longas e o mundo parecia cruel demais. "Esta é por mim", disse ela, colocando um guardanapo no colo dele. Daniel soprou, arregalando os olhos ao dar a primeira mordida. O queijo se esticava em longos fios pegajosos. "É a melhor coisa que já comi", murmurou ele, com a voz carregada de algo perto de admiração. Serena riu ao vê-lo devorar a sanduíche. "Boa comida torna tudo melhor", disse ela com leveza.
mas por dentro sentia a dor familiar que sentia quando via alguém tão jovem, tão pequeno, já carregando o peso do mundo. O que ela não sabia era que alguém observava do outro lado da rua. Um Bentley preto elegante estava parado nas sombras, com os vidros escuros refletindo o brilho neon da lanchonete. Raymond Holt estava sentado em silêncio, seus olhos cinzentos, fixos na cena que se desenrolava diante dele. Aos 46 anos, Raymond era um homem que construíra o seu império com base no controlo, na precisão e na crueldade. A Holt Dynamics era o coração pulsante da indústria tecnológica de Baltimore, uma máquina de fazer 1.000 milhões que funcionava com eficiência, não com sentimentos, e Raymond, o seu CEO, passou anos a garantir que nada, nenhuma pessoa, nenhuma emoção, nenhuma fraqueza pudesse interferir nisso. No entanto, ali estava ele, observando, ouvindo, pensando que Daniel era seu filho e que aquela mulher, aquela empregada de mesa negra com um avental barato num restaurante decadente, estava a alimentar o seu filho de graça. Raymond cerrou os dentes. Tinha sido atrasado numa chamada de emergência com os seus investidores no Japão e tinha dito a Daniel para esperar na cafetaria por apenas alguns minutos. Ele não esperava por isto. Pegou no telemóvel e discou rapidamente. Nora, disse ele quando a sua assistente atendeu. Vá para a Lexington Diner, sem fatona em saltos altos. Preciso de si aí em 20 minutos. Houve uma pausa. O aperto de Raymond no telemóvel apertou-se. Descubra tudo o que puder sobre a mulher que acabou de alimentar o meu filho. Depois desligou. Dentro da cafetaria, Daniel ria pela primeira vez naquela noite, balançando as pernas debaixo da mesa com manchas de sopa no queixo. Serena limpou-as com um guardanapo, abanando a cabeça. Come de forma desleixada, não é? Do outro lado da rua, Raymond observava a sua expressão indecifrável, a sua mente já a trabalhar, já a calcular, porque ele não acreditava em bondade, acreditava em dívidas, e quer ela percebesse ou não, Serena Carter acabara de o colocar na sua. Serena limpou as mãos no avental, olhando para a janela da cafetaria, enquanto a chuva continuava a cair, formando traços irregulares no vidro. Daniel estava a terminar a última dentada da sua sanduíche, os dedos agora quentes, já não a tremer. O rosto tinha perdido aquela tensão cansada, aquele olhar cauteloso que crianças da idade dele não deveriam ter. Ela sentiu uma pequena onda de satisfação. Mais uma pessoa, mais um momento de bondade, que era o suficiente para ela. Então, a porta se abriu e o ar frio entrou, seguido por uma mulher de jeans e moletom com capuz, cabelos loiros presos sob um boné desbotado. Ela estava deslocada na lanchonete, não por causa do que vestia, mas pela maneira como se comportava, afiada, calculista, avaliando tudo com um único olhar. Serena trabalhava neste ramo há tempo suficiente para reconhecer alguém que não estava ali para tomar café. O olhar da mulher pousou imediatamente em Daniel. Ela suavizou a expressão, agachando-se ao lado do menino. Ei, campeão, hora de ir, disse ela de forma leve, embora algo em seu tom estivesse estranho, muito suave, muito ensaiado. Daniel franziu a testa, limpando a boca com o guardanapo que Serena lhe dera, mas eu ainda não terminei o meu leite. A mulher, Nora, embora Serena ainda não soubesse o nome dela, inclinou a cabeça com um sorriso ensaiado. Podes levar com você. A tua boleia está à espera. Os instintos de Serena acenderam-se. Ela já tinha visto demasiadas pessoas serem dispensadas, apagadas, mandadas embora sem uma segunda olhadela, demasiados momentos em que alguém como ela não era esperada para fazer perguntas, mas ela fazia-o sempre. Ela cruzou os braços, estudando a mulher cuidadosamente. Você o conhece? O sorriso da mulher não vacilou, mas a sua postura mudou, um subtil tensionar dos ombros, o mais leve sinal de hesitação. Sim, disse ela suavemente.
Solte-a dele. Serena não pestanejou. Virou-se para Daniel, aquele verdadeiro amor. Daniel hesitou apenas um segundo a mais. O maxilar de Nora se contraiu. Serena tinha crescido num mundo onde a hesitação podia significar tudo. Ela sabia como era o medo, o que o poder podia fazer quando se movia em silêncio. Ela também sabia que aquela mulher não era tia de Daniel. Ela se agachou ao lado dele, encontrando seus olhos incertos. "Estás bem, querido?" perguntou ela, agora com uma voz mais suave, como o mescudo. "Queres ir com ela?" Daniel olhou para as duas, os dedos apertados no guardanapo, os nós dos dedos ficando brancos. "Cheque, estou aqui pelo meu pai", murmurou ele. "Acho que tenho de ir." Serena não se mexeu. O seu instinto gritava para ela insistir mais, exigir mais, para garantir que aquele miúdo estivesse realmente seguro. Mas ela já tinha estado ali antes, com uma mulher negra a pressionar demasiado, a fazer demasiadas perguntas, a chamar a atenção errada. Ainda assim, não o mandaria embora de mãos vazias. Caminhou até ao balcão, pegou num biscoito de chocolate embrulhado em papel vegetal e colocou-o na mão de Daniel para o caminho. "Para o caminho", disse ela. Os pequenos dedos delededos dele se curvaram em torno dele, e pela primeira vez naquela noite, ele sorriu. "Obrigado, Serena. Tu és a melhor." Serena forçou um sorriso, mas algo em seu peito se apertou. Ela observou Nora empurrar Daniel em direção à porta. A tensão silenciosa entre elas era densa o suficiente para cortar. Então, pouco antes de sair para a chuva, Nora olhou para trás, não disse nada, apenas olhou. E Serena reconheceu o que era. Um aviso do outro lado da rua. Os faróis do Bentley piscaram quando Nora se aproximou da porta traseira, que se abriu antes que ela pudesse bater, e Raymond saiu, sua figura larga emoldurada pelo brilho do letreiro de neon da lanchonete. No momento em que Daniel estava seguro, dentro do carro com o cinto de segurança no banco de trás, Raymond se virou para Nora. "Bem", Nora exalou, empurrando o capuz para trás. "Ela é esperta. Não acreditou na história da tia? Quase me chamou a atenção por isso." A expressão de Raymond não mudou, mas ela deixou passar. Não tinha escolha. Nora disse de forma incisiva: "Tu sabes como é. Uma mulher negra a fazer uma cena. Seria ela que ficaria em apuros, não eu." Raymond contorceu o maxilar, mas não disse nada. Nora cruzou os braços. "Ela não é como as outras." Raymond já sabia disso. Tinha visto no momento em que Serena entrou na chuva sem hesitar. A maneira como ela falou com Daniel como se ele fosse importante, não como se fosse um inconveniente. Ele tinha visto pessoas se curvarem, bajularem, manipularem pelo dinheiro dele, mas ela nem sabia que era o filho dele e ajudou mesmo assim isso a tornava perigosa. Ele abriu a porta do carro e entrou, falando baixo. "Quero tudo sobre ela. Nome, endereço, antecedentes." Ele apertou o cinto de segurança, olhando para a frente. "Quero isso na minha secretária até amanhã de manhã." Nora hesitou por um instante a mais. "Senhor, até de manhã." Exalou e acenou com a cabeça, entendeu. O Bentley afastou-se do passeio, o restaurante ficando cada vez menor no espelho retrovisor, mas Raymond não estava a pensar nas luzes da cidade ou no trânsito à frente. Estava a pensar em Serena Carter e na dívida que tinha para com ela Serena. Voltou para casa naquela noite com os tênis encharcados pela chuva, o frio penetrando profundamente nos seus ossos. As gorjetas miseráveis do restaurante pesavam pouco no seu bolso, mal davam para pagar o aluguer, quanto mais as compras, mas a lembrança do sorriso de Daniel permanecia com ela. Algo naquele encontro a incomodava, uma sensação de desconforto que se espalhava por baixo da sua pele. Ela já tinha visto aquilo antes, aquele sorriso forçado e polido no rosto da mulher, a maneira como Daniel hesitou antes de responder. Aquilo não era apenas um estranho a ir buscar uma criança, era alguém que sabia exatamente o que estava a fazer. Subiu as escadas até ao seu apartamento de um quarto na West Fayette Street,
onde o aquecimento mal funcionava e as paredes eram finas o suficiente para ouvir a televisão dos vizinhos, os doors down. Assim que fechou a porta atrás de si, encostou-se nela, esfregando a mão no rosto. Tinha aprendido há muito tempo não se envolver em coisas que não eram da sua conta, mas isto parecia diferente, parecia errado. Antes que ela conseguisse afastar a sensação, alguém bateu à porta. Serena ficou rígida. Ninguém passava a esta hora. Ela espreitou pelo óculo e sentiu o estômago revirar-se. Um homem estava do outro lado, alto, de ombros largos, vestido com um casaco preto caro que parecia custar mais do que todo o seu aluguer. O rosto dele era afilado, os olhos cinzentos frios e avaliadores, como se já a tivesse despedaçado na sua mente antes mesmo de ela abrir a porta. Ela não abriu. Quem é? Uma pausa. Depois uma voz grave, controlada. Demasiado controlada. Raymond. Holt. Esse nome não significava nada para ela. O que quer? Perguntou ela, mantendo a mão na fechadura. Outra pausa para falar. O instinto de Serena gritava, nem pensar. Mas a curiosidade prevaleceu. Lentamente, ela destrancou a porta e abriu-a, apenas o suficiente para ver claramente o rosto dele. Ele não pertencia a este prédio, nesta parte da cidade, no mundo dela. Não o conheço, disse ela secamente. A expressão dele não mudou. Não, mas conheceu meu filho. O pulso de Serena disparou. Ela observou-o cuidadosamente. A forma como a presença dele preenchia a pequena porta. A forma como o casaco ainda estava úmido da chuva, mas os sapatos estavam impecáveis. Era dinheiro, poder, do tipo que podia destruir pessoas sem levantar um dedo. A sua mão apertou a moldura da porta. Daniel, disse ela lentamente. Tu és o pai dele. Ele acenou com a cabeça, quase imperceptível. Eu estava do outro lado da rua ontem à noite. O frio que se instalara nos seus ossos tornou-se intenso. Tu estavas a observar. Eu estava, exalou Serena pelo nariz. Então, estás aqui para reclamar que alimentei o teu filho? O olhar de Raymond tremia, indecifrável. Estou aqui porque não acredito em caridade, mas acredito em pagar dívidas. E, sem me esperar pela resposta dela, tirou um envelope do casaco e colocou-o sobre a mesa de cozinha instável. Serena não se mexeu. Lentamente olhou para o envelope, grosso, caro, do tipo de papel que tinha peso, do tipo de papel que significava que o que estava dentro não era pouca coisa. Ela engoliu em seco. O que é isso? Uma oferta de emprego? O cérebro de Serena parou. Ela piscou para ele. Oh, o que é, Raymond? Raymond inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse a engasgar-se. Quanta paciência ele estava disposto a conceder-lhe? Um emprego na HT Dynamics, 6 dígitos, benefícios, tudo incluído. Serena soltou uma risada, aguda e incrédula. Achas que eu quero trabalhar para um homem branco ricoque? Acha que distribuir um cheque nos torna iguais? Raymond não vacilou. Eu acho que queres caridade, Serena. É por isso que não estou a oferecer. O nome dela na boca dele fez algo apertar no peito dela. Ela cruzou os braços. Nem sequer me conheces. Sei o suficiente. A voz dele era firme, inabalável, como um homem que nunca pede, apenas decide. Sei que deste comida ao meu filho, sem esperar nada em troca. Sei que não o trataste como um inconveniente. Sei que isso é raro. Serena engoliu em seco, tentando ignorar a forma como as palavras dele a atingiram no peito. Ela olhou para o envelope, para o peso ridículo dele sobre a mesa, e pensou, o que eu faria na H-Dynamics fazendo café? A boca de Raymond se contorceu, algo como diversão apareceu em seu rosto antes de desaparecer. Não, tu estarias a trabalhar diretamente comigo lidando com negociações, relações públicas. Tu és boa com pessoas. Preciso de alguém assim. Serena bufou. Tu não precisas de mim. Tens uma empresa cheia de graduados de universidades de prestígio que se matariam uns aos outros
Por um emprego como esse. A expressão de Raymond finalmente mudou ligeiramente. É exatamente por isso que não confio neles. O silêncio se estendeu entre eles, pesado, expectante. Serena podia sentir o peso da oferta dele pressionando-a, enrolando-se nas bordas do seu orgulho, do seu cansaço, da sua teimosia em não ser comprada, mas 6 dígitos significavam não. Mais aluguer atrasado, não mais viver de salário em salário, não mais noites a pensar como iria esticar os últimos $20. A voz da mãe ecoava na sua cabeça. Nunca fiques devendo nada a essas pessoas, querida. Tu sabes que eles não dão nada sem receber em troca. Ela cerrou os dentes. Por que eu? Raymond manteve o olhar fixo nela e pela primeira vez algo brilhou nos seus olhos. Por que viste o meu filho? Disse ele baixando a voz como se lhe custasse algo dizer aquilo. Não é o meu dinheiro, não é o meu nome, tu viste-o. A garganta de Serena apertou-se. Ela olhou para o envelope uma última vez e lentamente pegou-o. Vou pensar nisso, murmurou ela. Raymond observou-a por um longo momento, depois acenou com a cabeça e saiu sem dizer mais nada. Serena ficou ali parada por um longo tempo depois que a porta se fechou. O peso do envelope nas mãos parecia mais pesado do que deveria, porque ela já sabia que não estava apenas a pensar nisso. Ela ia dizer sim. O primeiro dia na Hall Dynamics foi como entrar noutro mundo, um mundo onde tudo brilhava demais, onde o dinheiro cheirava a mármore recém-polido e o ar estava pesado com o poder. Serena entrou no imponente edifício de vidro de uma loja de departamentos, vestindo um blazer e sapatos de salto alto, comprados em segunda mão, sentindo todos os olhares se voltando para ela no momento em que atravessou o átrio. Não era o tipo de atenção a que estava acostumada? Não era curiosidade, era avaliação, cálculo, julgamento. Ela manteve a cabeça erguida e os ombros retos. Ela já tinha trabalhado em lugares onde as pessoas a subestimavam antes de saber como se manter firme. Raymond estava à espera no seu escritório, um espaço amplo e elegante, com janelas do chão ao teto com vista para a cidade e uma mesa tão impecável que parecia mais uma obra de arte do que algo realmente usado para trabalhar. Ele não olhou para cima quando ela entrou, apenas apontou para a cadeira à sua frente. Estás atrasada, Serena. Arqueou uma sobrancelha, sentando-se 2 minutos depois. Raymond finalmente olhou para os seus olhos cinzentos afiados. São 2 minutos. Não tenho direito a isso, Serena. Serena exalou, abanando a cabeça. Ela mal estava ali há 5 segundos e ele já estava a começar. Quer-me aqui ou não? Recostou-se, estudando-a. Isso ainda está para se ver. Antes que ela pudesse responder, a porta de vidro abriu-se e Nora entrou com um tablet na mão. A expressão indecifrável. Serena não perdeu o modo como o olhar da mulher passou por ela, como se estivesse a avaliar se ela pertencia ou não ali. Spoiler. Ela já tinha decidido que não. Não sentia sua falta, disse Nora suavemente. Bem-vinda à Holt Dynamics. Serena encontrou o seu olhar de frente, com um sorriso lento curvando os lábios. Oh, estamos a usar os apelidos muito bem. É bom vê-la novamente, MZ Winters. Algo nos olhos de Nora cintilou por um segundo antes de ela voltar a sua atenção para Raymond. Preparei os relatórios para as próximas negociações com o grupo Orion. Ela entregou-lhe o tablet, mal olhando para Serena. Quer que eu a informe sobre os protocolos da empresa? Raymond nem sequer levantou os olhos. Não. Não. Serena não tinha a certeza se isso era bom ou mal. Nora apenas acenou com a cabeça, mas antes de sair, hesitou ligeiramente à porta, olhando para Serena mais uma vez. Boa sorte, murmurou Serena. Serena inclinou a cabeça. A forma como ela disse isso não soou como um incentivo, soou como um aviso ela. Não teve muito tempo para pensar nisso antes que Raymond já estivesse mergulhado no trabalho. Sem conversa fiada, sem se acomodar,
Ele pegou um arquivo e o deslizou pela mesa. Grupo Orion, disse ele. Eles querem aprovar um contrato que reduziria os custos de mão de obra terceirizando empregos para o exterior. Isso significa demissões, milhares. Serena folheou o arquivo com o estômago revirando. E o que quer que eu faça? Convencê-los a não fazer isso. O olhar de Raymond não vacilou. Quero que faça o que faz de melhor. R. Pessoas. Serena recostou-se, cruzando os braços. Deixe-me ver se entendi. Você me trouxe aqui porque acha que posso fazer o quê? Encantar esses bilionários para que tenham consciência? Raymond não pestanejou. Não. Trouxe-te porque acho que compreendes algo que eles não compreendem. Serena estreitou os olhos. E o que é isso? Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Que as pessoas que não têm nada a perder lutam com mais força. As palavras atingiram-na profundamente, algo não dito, mas verdadeiro. Ela olhou para ele por um longo momento, depois exalou, balançando a cabeça. Sabe que fala em enigmas para alguém que dirige um império tecnológico pela primeira vez. O canto da boca dele se contorceu, quase um sorriso, mas não exatamente. Então, assim, o momento passou. Reuniões ao meio-dia, disse ele, levantando-se para não se atrasar. Serena revirou os olhos, mas não discutiu. Ela tinha um trabalho a fazer. A sala de conferências era mais fria do que o resto do prédio, toda em aço e vidro, como se tivesse sido projetada para deixar as pessoas desconfortáveis. Serena sentou-se ao lado de Raymond, na longa mesa de mogno. De frente para 3 homens em ternos feitos sob medida, cada um irradiando o tipo de confiança que vem de saber que podem comprar e vender vidas inteiras com um único traço de caneta. O líder do grupo, Philip Langford, 60 anos, cabelo branco, penteado para trás como a arrogância da velha guarda, mal olhou para ela. Serena já tinha lidado com homens como ele antes, aqueles que só viam valor nas pessoas que se pareciam com eles. Ela não deixou transparecer. Raymond abriu a conversa indo direto ao ponto. Querem transferir a produção para Taiwan. Dizem que vai reduzir custos e aumentar a eficiência. Ele fez uma pausa. Eu digo que vai destruir uma força de trabalho que construiu a infraestrutura desta empresa durante mais de uma década. Langford esboçou um sorriso lento e com os lábios finos, do tipo que não chegava aos olhos. Está a entender mal, Raymond. Não é pessoal, são apenas negócios. Os dedos de Serena curvaram-se debaixo da mesa. Não é pessoal. Ela já tinha ouvido essa frase demasiadas vezes na vida, quando o senhorio aumentou a renda da noite para o dia porque os promotores imobiliários queriam revitalizar o bairro, quando a mãe perdeu o emprego na fábrica têxtil porque encontraram mão de obra mais barata no estrangeiro, quando empresas como esta fecham comunidades e chamam isso de estratégia. Ela sorriu, mas havia determinação nisso. Engraçado, disse ela, inclinando a cabeça, porque é sempre apenas negócios até que é o seu emprego que está em risco. Os olhos de Langford fixaram-se nela pela primeira vez. Raymond não interrompeu, apenas observou. Langford exalou ar pelo nariz, como se tivesse coisas melhores para fazer do que entreter os empregados. E tu és Serena Carter Holt, Dynamics. Ele deu uma olhadela nela, e ela viu o momento exato em que ele a dispensou. Ela não se importava, já tinha sido subestimada antes. Langford recostou-se na cadeira acenando com a mão. Olha, querida, eu entendo, tu achas que nós somos os vilões aqui, mas isto é uma questão de números sobre o que faz mais sentido, querida. Serena cerrou os dentes e se inclinou para a frente, imitando a postura dele. Tudo bem, disse ela friamente. Vamos falar de números. Ela deslizou um documento pela mesa. Isto é um detalhamento do que acontece quando se transfere a produção para o exterior. Claro que se reduz os custos no início, mas em 3 anos, quando a demanda por mão de obra aumenta, o novo centro de produção fica caro. Você vai gastar
milhões em reestruturação, recontratação e lidando com desastres de relações públicas quando as manchetes disserem que os trabalhadores americanos foram traídos por lucro. Ela bateu no papel. Isso não é um palpite. É uma análise de mercado. Langford olhou para o arquivo, mas não tocou nele. Serena manteve o olhar fixo nele, sem piscar, sem recuar. Pode fazer a escolha inteligente agora, disse ela, com voz calma e mortal. Ou pode explicar aos seus investidores por que é que os seus ganhos a curto prazo lhes custaram os seus retornos a longo prazo. Silêncio. Finalmente, Langford exalou, pegou no papel e examinou-o. Raymond não sorriu, mas Serena podia sentir a mudança na sala. Ela tinha acabado de mudar o jogo. Langford pousou o documento com uma expressão indecifrável. Vamos revisitar a proposta. Raymond acenou com a cabeça. Certifique-se de que o faz. A reunião terminou pouco depois, quando Langford e os seus associados saíram. Serena sentiu o peso do olhar de Raymond sobre ela. Virou-se para ele. Bem, Raymond estudou-a por um longo momento e disse: Eu sabia que te contratei por uma razão. Serena sorriu maliciosamente. Pode ter a certeza que sim, e pela primeira vez desde que entrou na Holt Dynamics, sentiu que pertencia àquele lugar. Em 2 meses, Serena tinha encontrado o seu ritmo na Holt Dynamics, ou pelo menos achava que sim. Ela tinha aprendido a navegar pelos corredores do poder, a manter-se firme num mundo que mal reconhecia a sua existência. Ela tinha enfrentado Philip Langford e saído vitoriosa. Ela tinha provado a Raymond e a si mesma que não estava ali apenas como um gesto simbólico, um projeto corporativo. Ela estava ali porque pertencia àquele lugar. Mas as vitórias no topo eram de curta duração, porque agora a empresa estava em apuros. Serena estava em apuros e alguém acabara de armadilhar para que ela levasse a culpa. Ela tinha acabado de voltar de uma reunião com um cliente quando Nora a apanhou no corredor. Temos um problema, disse ela, num tom agudo e urgente. Serena franziu a testa. Defina problema. Nora não respondeu. Apenas entregou a Serena um e-mail impresso. O estômago de Serena afundou no momento em que viu o conteúdo. Era um relatório financeiro da empresa Dados Financeiros Confidenciais que tinham sido divulgados à imprensa e o e-mail que o encaminhava tinha o nome de Serena. As palavras ficaram embaçadas. O ar na sala mudou. Ficou denso, pesado. Ela se forçou a respirar. Isto não é meu, eu sei, disse Nora, mas alguém quer que seja. O pulso de Serena batia, forte em seus ouvidos. Ela já tinha passado por situações como essa o suficiente para saber como elas se desenrolavam rapidamente. Uma mulher negra em um espaço poderoso dominado por brancos não tinha o benefício da dúvida. Não era inocente, até que se provasse o contrário. Era culpada no momento em que diziam que era. Ela agarrou o papel, examinando-o novamente. Quem mais viu isto, Raymond? Nora perguntou. E o conselho? Ela respirou fundo, o conselho D. Ela mal tinha conseguido chegar nesta empresa e agora estavam prestes a arrancá-la. O escritório de Raymond estava mais frio do que o habitual, ou talvez fosse apenas a forma como ele a olhava. As mãos dele estavam cruzadas sobre a secretária. A expressão indecifrável, mas os olhos, aqueles cinzentos e penetrantes, estudavam-na, avaliando-a. Serena sentiu algo apertar-lhe o peito. Diga-me que não me enganei, disse ele, num tom baixo e controlado. Serena atirou o e-mail para cima da secretária dele. Isto não sou eu. Raymond não olhou para o papel. Não precisava. Quero acreditar nisso, disse ele com voz firme. Mas isto é uma fuga grave. Serena, milhões em exposição, queda das ações, investigações. Você compreende como isto é grave? Serena inclinou-se para a frente com as mãos apoiadas na secretária dele. Compreendo perfeitamente. Também compreendo que quem fez isto sabe exatamente o tu. Percebes como isto é grave? Serena inclinou-se para a frente com as mãos apoiadas na secretária.
Eu percebo perfeitamente. Também percebo que quem fez isto sabe exatamente o que está a fazer. Eu era o alvo fácil, certo? A forasteira, a mulher negra com demasiada confiança. Quem vai acreditar em mim em vez de um executivo que está aqui há 10 anos? Raymond não vacilou, mas também não discordou. O silêncio prolongou-se demasiado. As unhas de Serena cravaram-se nas palmas das mãos. Acha que fui eu que fiz isto? Raymond manteve o olhar fixo nela. Não. A respiração que ela tinha prendido finalmente soltou-se, mas ele continuou. O conselho também? Serena praguejou baixinho, andando de um lado para o outro. Ela podia sentir o laço a apertar. Então, o que vai acontecer agora? Perguntou ela, forçando as palavras a sair. Raymond exalou, esfregando a mão sobre o queixo. Encontramos o verdadeiro responsável pela fuga de informação. Serena congelou. Nós não. Tu não. Eu não, nós. Pela primeira vez desde que ela entrou, o gelo no peito dela se quebrou. Raymond ficou de pé, vestindo o paletó. Nora, já está rastreando a fonte do e-mail, mas ele foi encaminhado por um servidor externo. Alguém cobriu bem os rastros. Ele encontrou o olhar dela. Teremos que ser mais espertos. Serena cruzou os braços, olhando para ele. E se não os encontrarmos, há tempo? E se a diretoria decidir me demitir? Raymond cerrou os dentes. Então faremos com que se arrependam. Serena o estudou. Raymond Holt não era o tipo de homem que fazia promessas, mas, pela primeira vez, ela acreditou nele, e quem quer que a tivesse, armado estava prestes a descobrir exatamente que tipo de luta tinha começado. A verdade revelou-se mais rápido do que eles esperavam. Serena e Nora trabalharam durante toda a noite vasculhando os registros do servidor, seguindo pistas digitais. Quem quer que a tivesse incriminado tinha sido cuidadoso, mas não o suficiente. A fuga tinha sido encaminhada através de uma conta secundária ligada a Eric Callaway, um executivo sênior com 10 anos na Hall Dynamics e uma reputação de manter as mãos limpas enquanto deixar os outros fazerem o trabalho sujo. Pela manhã, tinham provas suficientes para enterrá-lo. Serena invadiu a sala de reuniões antes que pudessem chamá-la como se fosse uma criminosa. O ar estava carregado de tensão, com dezenas de homens poderosos e bem vestidos em fatos à medida, a olhar para ela como se ela já tivesse desaparecido. Raymond sentou-se à cabeceira da mesa, impenetrável. O Sr. Carter, um dos membros do conselho, um homem mais velho com um sorriso irônico nos lábios finos, apontou para a cadeira vazia, à sua frente deles. Presumo que saiba por que está aqui. Serena não se sentou. Nunca tinha planeado fazê-lo. Sim, sei, disse ela com voz firme. E presumo que todos vocês sabem que estão prestes a cometer um erro muito caro. Um lampejo de diversão cruzou o rosto de Raymond, mas ele não interferiu. Menina Carter, começou o membro do conselho, mas ela interrompeu-o. Eu era um alvo fácil, certo? Disse ela, andando de um lado para o outro. A forasteira, aquela em quem vocês poderiam colocar a culpa e varrer para debaixo do tapete. Ela parou, colocando uma pasta grossa sobre a mesa. Exceto que escolhera uma pessoa errada. Ela deslizou a pasta na direção deles. O silêncio se estendeu enquanto eles folheávamos documentos, suas expressões mudando de desdenhosas para algo mais próximo de alarme. Eric Callaway estava sentado 2 cadeiras abaixo, seu rosto empalidecendo a cada segundo. Estes são e-mails rastreados, continuou Serena. Transferências bancárias, registros de chamadas com repórteres, todos ligados a Callaway, não a mim. Ela cruzou os braços e antes que perguntem, sim, a nossa equipa jurídica já tem cópias, assim como a imprensa, então, se querem falar sobre controle de danos, eu começaria por aí. Um murmúrio percorreu a sala. Callaway levantou-se de um salto, a voz um pouco aguda demais, desesperada. Isto é ridículo! Ela está a fazer bluff! Serena virou-se para Raymond, levantando uma sobrancelha. Eu sou Raymond,
Finalmente, falou ele, com a voz tão aguda quanto o vidro a ser cortado. Não, ela não está. As palavras caíram como um golpe. A boca de Calloway fechou-se com um estalo. Raymond levantou-se, ajeitando os botões de punho. Com efeito imediato, Eric Calloway está demitido. Serão tomadas todas as medidas legais. Ele deixou o peso das suas palavras assentar antes de voltar a sua atenção para o resto da sala. E, se mais alguém nesta empresa pensa que pode jogar o mesmo jogo, que isto sirva de aviso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Serena não sorriu. Não precisava. Ela tinha vencido. 2 semanas depois, ela estava ao lado de Raymond, na formatura de Daniel. O rapaz sorriu para ela da sua cadeira de rodas, segurando o diploma como se fosse o maior prêmio do mundo. Eu disse que conseguiria, disse ele com o peito estufado. Serena riu, bagunçando o cabelo dele, sem nunca ter duvidado disso por um segundo. Raymond observava os dois, com sua aparência fria de sempre, mas de alguma forma mais suave. Fizeste bem, Carter, disse ele. Ela sorriu maliciosamente. Pode ter a certeza que sim. Daniel olhou para os dois. Vocês vão abraçar-se ou algo assim? Raymond suspirou. Claro que não. Serena revirou os olhos. Deus, não. Daniel apenas sorriu pela primeira vez em muito tempo. Serena sentiu que tinha construído algo real, algo que importava, e ela ainda não tinha terminado. Anos mais tarde, Serena Carter estava sentada no escritório executivo da Holt Dynamics, com o seu nome agora gravado na porta como vice-presidente de estratégia corporativa. O que tinha começado como um trabalho, um desafio, tinha se tornado uma missão. Sob a sua liderança, a empresa expandiu as suas iniciativas de trabalho ético, lançou programas de mentoria e construiu parcerias com empresas pertencentes a minorias em toda a cidade. Um novo centro comunitário levava o nome de Carter Holt Foundation, financiando educação e oportunidades de emprego para jovens carentes. Na cerimônia de inauguração, Daniel, agora um calouro da faculdade, estava ao lado dela, sorrindo como a criança que uma vez ganhou uma refeição grátis em uma lanchonete por gentileza. Esse era o tipo de investimento